Imagina um homem há mais de 2 milhões de anos caminhando sozinho por uma savana sem fim. Ele não tem mapa, não tem comida garantida, não tem onde se abrigar se uma fera aparecer no horizonte. Ele só tem o próprio corpo, e o corpo dele precisa correr quando algo o ameaça. Precisa saltar para atravessar um rio. Precisa nadar, escalar, lançar uma pedra com precisão suficiente para abater um animal que vai alimentar a família por dias. Esse homem não sabia disso, mas ele estava fazendo a primeira aula de educação física da história. Só que a nota dessa aula não era um número, era sobreviver ou morrer. E é exatamente daqui que a gente começa hoje. Seja bem-vindo de volta ao canal Educação Física em Áudio. Neste episódio vamos tratar do módulo 4, Introdução à Educação Física, episódio 3, A História da Educação Física, da Pré-História à Idade Média. Este trabalho foi elaborado por mim, Fábio Viegas. Eu sou estudante de Educação Física, que busco compartilhar o meu método de estudo e democratizar o ensino no Brasil. Obrigado por estar aqui e aproveite o conteúdo. O conhecimento muda vidas, nunca se esqueça disso. Parte 1. A pré-história, movimento como sobrevivência. Antes de qualquer ginásio, antes de qualquer competição, antes até da palavra exercício existir, o ser humano já se movia. E não por escolha, por necessidade. O homem pré-histórico vivia entre duas grandes preocupações: atacar e se defender. Pesquisadores que estudam esse período, usando como evidência pedras lascadas, ossos trabalhados, pinturas em paredes de caverna, chegaram a uma conclusão clara. Os exercícios físicos nasceram de 4 grandes fontes. A primeira é a luta pela existência, caminhar longas distâncias em busca de alimento, correr, saltar, nadar, caçar com lanças e arcos rudimentares, construir armas de pedra e depois de metal. A segunda é os ritos e cultos. Dança como forma de agradecer aos deuses por uma boa caçada. Cerimônias fúnebres, festividades religiosas onde o corpo em movimento era a própria linguagem da espiritualidade. A terceira é a preparação guerreira. As tribos se impunham pela força de seus guerreiros, e isso exigia treino, repetição, disciplina corporal. E a quarta é os jogos e práticas atléticas. Os maias e astecas tinham o jogo de pelota. Os índios norte-americanos tinham o lacrosse. Os esquimós competiam em corridas sobre a neve. Cada cultura, isolada uma da outra, chegou à mesma conclusão. O corpo em movimento também podia ser jogo, prazer, competição. E tem uma frase de um historiador chamado Ramos que eu acho que resume tudo isso de um jeito bonito. O primeiro professor de educação física foi, sem dúvida, o homem que ensinou a seu filho a posição ereta e o caminhar. Pensa nisso. Antes de qualquer escola, antes de qualquer currículo, já existia ensino de movimento. E ele acontecia de pai para filho, sem livro, sem quadro, só com repetição e exemplo. Parte 2. A dança, a atividade física mais antiga de todas. Se você perguntasse qual foi a atividade física mais praticada e mais significativa para o homem pré-histórico, a resposta provavelmente te surpreenderia. Não foi a caça, foi a dança. Desde o Paleolítico Superior, cerca de 60 mil anos antes de Cristo,
a dança já estava presente em praticamente todos os povos. Ela tinha caráter lúdico, mas também ritualístico. Comemorava uma boa caçada. Marcava nascimentos e funerais. Representava qualquer evento que a comunidade considerasse importante. E tem um detalhe fascinante. Essas danças podiam durar horas, às vezes dias inteiros. Os povos antigos percebiam que o movimento corporal intenso e prolongado gerava algo parecido com um estado alterado de consciência. Eles acreditavam estar entrando em contato direto com o poder dos deuses através do próprio corpo em movimento. Isso é incrível quando você pensa por esse ângulo. Muito antes de qualquer estudo de fisiologia do exercício, o ser humano já intuía que o corpo em movimento intenso podia alterar a mente. A ciência só veio confirmar, séculos depois, o que a experiência primitiva já apontava. Parte 3. O Oriente Antigo, o corpo como instrumento de cura e de guerra. Conforme as civilizações foram se organizando, a relação com o corpo ganhou contornos mais específicos. E o Oriente nos deixou contribuições que ainda usamos até hoje. Os chineses parecem ter sido os primeiros a sistematizar o movimento humano com finalidade médica. Por volta de 2700 a.C., surgiu o Kung Fu, que significa, literalmente, a arte do homem. Era praticado com critérios específicos de respiração, ajustados conforme a doença que se desejava tratar. Os chineses também eram excelentes caçadores, lutadores, nadadores, e até praticavam uma versão antiga do que conhecemos hoje como futebol, chamada Tsu Shu. Os indianos nos deram a yoga, e dentro dela, o Hatha Yoga, que trabalha o corpo físico através de posições e respiração controlada. Mas a yoga nunca foi apenas ginástica. Ela integra o físico, o intelectual e o emocional numa construção completa do ser humano. É curioso pensar que, mais de 3.000 anos depois, ainda buscamos exatamente esse tipo de integração quando falamos em saúde mental e física hoje. Os egípcios deixaram registros em murais de templos, imagens detalhadas de luta, arco e flecha, equitação. As práticas esportivas serviam para avaliar o nível de preparo físico dos jovens, uma espécie de teste de aptidão física que já existia milhares de anos antes de qualquer faculdade de educação física. E aqui vale citar uma frase atribuída a Hipócrates, o mesmo nome que dá origem ao juramento que todo médico faz até hoje. Ele dizia que as partes do corpo que são habitualmente utilizadas tendem a se fortalecer, enquanto as que são pouco usadas ficam mais fracas e predispostas a doenças. Aristóteles complementou dizendo que os homens adoeciam por excesso de alimento ou por falta de exercício. Pensa bem, essa é essencialmente a base de tudo que falamos hoje sobre sedentarismo e doenças crônicas. E foi formulada há mais de 2.000 anos. Parte 4. A Grécia. O nascimento da educação física como a conhecemos. Se existe um ponto de virada na história da educação física, ele está na Grécia Antiga. É aqui que a atividade física deixa de ser apenas sobrevivência ou ritual e ganha um propósito pedagógico, filosófico e estético. Em Esparta,
a educação física tinha um objetivo brutalmente claro: preparar o corpo para a guerra. Existia até uma política de eugenismo. Uma comissão de anciãs tinha o direito de condenar bebês que nascessem com deficiências físicas. É um detalhe chocante para os nossos padrões atuais, mas que mostra o quanto o corpo em Esparta era visto puramente como instrumento militar. Atenas seguiu um caminho diferente. Lá, o objetivo era formar o cidadão completo, corpo, mente e espírito juntos. E é aqui que aparece uma frase que considero uma das mais importantes de toda essa história. A filosofia pedagógica grega tem o grande mérito de não separar a educação física da educação intelectual e da espiritual. Sócrates, Platão e Aristóteles, três dos maiores filósofos da história, viveram em Atenas e ajudaram a consolidar essa visão integrada. Platão chegou a afirmar que a ginástica unia os cuidados do corpo ao aperfeiçoamento do pensamento elevado, honesto e justo. Foi também na Grécia que nasceram os Jogos Olímpicos, em 776 a.C. Eles tinham origem em jogos fúnebres, celebrados em homenagem a guerreiros mortos. Os primeiros registros falam de Aquiles organizando jogos em honra ao amigo Patroclo, morto por Heitor, corrida de carros, luta, arremesso de lança, combate armado. E surgiu também um conceito grego chamado areté, que pode ser traduzido como virtude, ou o ponto máximo de aperfeiçoamento que um ser humano pode alcançar. Não era só sobre vencer, era sobre buscar a excelência completa, física, moral e espiritual ao mesmo tempo. Parte 5. Roma, quando a forma sobrevive, mas o espírito se perde. Roma herdou muito da cultura grega, mas com uma diferença fundamental que vale a pena entender bem. Os romanos construíram seus próprios estádios, inspirados nos modelos gregos. O Circo Máximo, por exemplo, acomodava cerca de 385 mil espectadores, um número absurdo até para os padrões atuais. Mas o propósito tinha mudado. Para os romanos, a atividade física servia essencialmente à preparação militar e, mais tarde, ao entretenimento de massa. Surgiu a figura do gladiador, forte, habilidoso, treinado para vencer combates sangrentos diante de multidões inteiras. E aqui está o ponto que considero mais importante de todo esse capítulo da história. Os romanos copiaram a forma do esporte grego, mas perderam o espírito. A nobreza da prática física na Grécia estava ligada à busca pela excelência moral e intelectual. Em Roma, ela virou espetáculo de massa, uma busca por entretenimento, não por aperfeiçoamento humano. É uma lição que, sinceramente, ainda vale muito hoje. A forma de uma prática pode sobreviver intacta através dos séculos, enquanto o propósito por trás dela muda completamente. Parte 6. A Idade Média, o corpo como pecado. Com a queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo, a relação do ser humano com o próprio corpo sofreu uma virada radical. A Igreja passou a considerar o culto ao corpo uma verdadeira heresia. O que importava era a saúde espiritual, a fé, a vida celestial, não a força física ou a beleza corporal. Em 395,
o imperador Teodósio I chegou a abolir oficialmente os Jogos Olímpicos. O atletismo, que havia sido a base de toda a educação física grega, praticamente desapareceu. A atividade física que sobreviveu foi, quase exclusivamente, a de preparação militar, cavaleiros treinados para as cruzadas e guerras santas organizadas pela própria Igreja. É importante fazer uma ressalva histórica aqui. Esse período é popularmente chamado de Idade das Trevas, mas estudos mais recentes mostram que esse termo é considerado impreciso e até preconceituoso hoje. A produção cultural e científica medieval foi, na verdade, muito mais rica do que essa expressão sugere. O que de fato aconteceu foi uma mudança radical de prioridade, do corpo para a alma, do prazer físico para a disciplina espiritual. Ainda assim, sobreviveram práticas como a caça, a equitação, a esgrima, o arco e flecha, quase sempre vinculadas ao treinamento de cavaleiros. As justas e torneios medievais eram, de certa forma, os herdeiros distantes dos jogos atléticos da Grécia, só que agora vestidos de armadura e justificados pela guerra, não pela busca da excelência humana. Fechamento. Da savana africana até os castelos medievais, o corpo humano sempre esteve no centro da história. Primeiro como instrumento de sobrevivência, depois como linguagem espiritual através da dança, depois como prática médica no Oriente, depois como busca pela excelência completa na Grécia, depois como espetáculo em Roma, e depois como pecado a ser disciplinado na Idade Média. Cada época moldou o corpo conforme suas próprias prioridades: guerra, religião, filosofia, entretenimento. E entender essa trajetória nos ajuda a perceber algo importante. A forma como tratamos o corpo hoje também não é natural ou definitiva. É também um produto do nosso tempo e pode e provavelmente vai mudar de novo. No próximo episódio, a gente vai continuar essa jornada do Renascimento até a educação física a partir de 1980. Vamos entender como o corpo foi reabilitado, como surgiram os grandes métodos ginásticos europeus e como tudo isso chegou até o Brasil. E se você busca não só conhecimento técnico, mas também crescimento pessoal, algo que te ajude a tornar sua vida mais clara e com propósito, eu tenho um livro que pode te ajudar nisso. Mente em Transformação. Você encontra o link direto na bio do meu Instagram, @FabioViegas. A gente se vê no próximo episódio.